5. Abra mão do que você não pode controlar. Eu não fazia ideia do quanto seria confrontada com a questão do controle até me tornar mãe. Nosso filho não andou até os 14 meses. A essa altura, amigos e familiares expressaram preocupação por ele estar aquém dos indicadores do que era apropriado a seu tamanho e idade. Eu lhes dizia que estava convencida de que meu filho, que rastejava na velocidade de um Lexus, não ligava para marcadores e que ele andaria quando estivesse bem pronto. E foi mesmo. Eu estava falando em um evento, em uma grande arena, e Barry levou Christian à beirada do palco para engatinhar até mim. Ele vinha fazendo isso há semanas. Era o seu truque das festas. Naquela noite, entretanto, ele parou por um momento, olhou para a multidão, para mim, e então se levantou e andou. Lembro-me de pensar, espero que ele não demande uma plateia para todos os marcos importantes da vida. Pode ser desafiador. Mas Christian simplesmente gostava de fazer as coisas no próprio ritmo. Foi a mesma coisa com o pinico. Eu lhe apresentei o conceito de largar as fraldas para usar cuecas de menino grande com o entusiasmo normalmente reservado às viagens à Disney. De acordo com todos os livros de educação infantil, ele estava na idade ideal. Mas ele não ficou impressionado. Disse, não, obrigado. Então, um dia, levei Christian e um amiguinho, uns meses mais velho, para almoçar no McDonald's. Depois de comerem o McLanche feliz e correrem no playground por um tempo, o colega anunciou que precisava usar o banheiro. Naquele dia, Christian fez a importante descoberta de que seu amigo estava usando cueca de menino grande do Toy Story. Foi um momento eureka. Na volta para casa, anunciou: Mamãe, não quero mais fraldas. Ele nunca mais voltou a usá-las. Uma das maiores lições que a paternidade deixa claro é que não estamos no controle. Com os filhos, não estamos no controle sobre o momento em que decidem nascer, como se alimentam, o que vão querer comer ou cuspir. Não estamos no controle de como eles dormem ou se dormem. Christian não foi um fã de sono pelos primeiros 9 meses, nem à noite, nem nas sonecas. Eu achei que fosse perder o pouco de juízo que ainda me restara. Nós absorvemos todos os conselhos de amigos que juravam haver encontrado a coisa que faria o bebê mais relutante dormir feito anjo. Tentamos todas elas. Colocamos seu assento de carro na secadora de roupas, passamos aspirador de pó em seu quarto até alisar o carpete. Nós ficamos com ele ao lado da banheira, deixando que a água corresse até ficarmos preocupados de sermos os responsáveis pela repentina crise hídrica em nossa região. Barry colocou a cadeirinha no carro e rodou até o pequeno adormecer, mas, no momento em que o trouxe para dentro, foi retomado o grito de angústia do guerreiro da meia-noite. Uma noite, Barry, vendo o quanto eu estava exausta, disse-me que ele ficaria de plantão a noite toda para eu poder finalmente ter uma noite inteira de sono. Por volta das 2 horas da manhã, ouvi Christian começar a chorar, mas Barry levantou-se de imediato. Puxei as cobertas sobre a cabeça e tentei voltar a dormir, mas não consegui. Pareceu estranhamente quieto no outro quarto. Então, eu saí da cama para ver como estavam. Que belo espetáculo! Barry estava dormindo no sofá, com Christian nos braços. Em um exame mais detalhado, via-se que Barry estava segurando a mamadeira no ouvido de Christian. Valor nutricional mínimo, mas funcionou. A palavra controle não é em si mesma positiva ou negativa. Seu peso e significado repousam naquilo a que se ligam. Em muitas situações, o controle é muito importante.
Quando você está andando com uma criança em uma multidão agitada, é preciso que você esteja no controle. Se você luta contra comida, álcool ou qualquer vício, o controle é seu amigo. As Escrituras nos encorajam a ter autocontrole. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Provérbios 25, 28. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, ou autocontrole. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. Existem, no entanto, muitas situações em que a palavra controle tem peso negativo. Quando chamamos alguém de maníaco por controle, claramente não é um elogio. Os cônjuges costumam reclamar de um marido ou uma esposa controladores. No local de trabalho, ninguém quer um chefe ou um colega controlador. As pessoas algumas vezes deixam sua igreja de origem porque a liderança é muito controladora. Refletindo sobre minha própria vida, sei que experienciar um evento negativo na infância pode aumentar a necessidade de controle em uma fase posterior da vida. Se você sofreu abuso sexual, físico, verbal, espiritual ou emocional quando criança, a sensação de estar fora de controle é destruidora. Muitos homens e mulheres lutam posteriormente com distúrbios alimentares tentando lidar com um abuso da infância, como se dissessem: esta é uma área que eu controlo. Nessas situações, se você cavar um pouco mais sobre essa necessidade de controlar, encontra-se um dos maiores inimigos da alma: a vergonha. A vida é assustadora para quem vive com vergonha, e o que parece ser o antídoto, o controle, é, na verdade, a própria prisão. Eu sei, porque vivi assim durante muitos anos. Eu não tinha controle sobre a raiva de meu pai e não tive ao final sobre seu suicídio. A confusão, o medo, a tristeza e a vergonha que isso produziu em mim me empurraram para uma necessidade desesperada de controlar alguma coisa. Não recorri à comida ou ao álcool. Minha saída foi mais escura e mais distorcida. Eu tentei controlar o amor de Deus. Por anos, vivi sob o peso de tentar ser boa o bastante para Deus. Mas como isso parecia bom por fora, eu nunca era questionada por ninguém. Se você aparecer bêbado em seu estudo bíblico, as pessoas notarão. Se seu peso dispara, isso é visto no mundo real. Mas se você se voluntaria para tudo em sua igreja, dirigir um estudo bíblico, falar, aparecer em televisão nacional todos os dias e falar sobre o amor de Deus, só Deus sabe se você está servindo por dor ou por paixão, por um chamado genuíno ou por uma ferida devastadora. Eu acreditava que não estava bem não estar bem. Assim, implacavelmente, eu me forçava a me consertar. Se eu sabia que estava viciada por essa busca, não. Eu achava estar vivendo uma vida que agradasse a Deus, porque eu trabalhava muito para ser digna de amor. Isso funcionou até o dia em que não funcionou mais. Acredito que a misericórdia de Deus nos permita, em algum momento da vida, dar de cara com a parede e, quando tudo o mais desmorona, somos sustentados pela misericórdia divina. Às vezes, chegamos a esse ponto caindo de bêbados na sarjeta ou dormindo nos braços da pessoa errada. Às vezes, chegamos nele quando percebemos que estamos ressentidos com as pessoas que não percebem o quanto fazemos por elas e por Deus. Eu cheguei a esse ponto no chão do meu quarto em um hospital psiquiátrico. Como quer que cheguemos, é devastador.
Tudo o que fez sentido até aquele momento da vida é agora exposto como uma farsa. Para mim, aquele lugar agonizante e solitário em que eu, assim como Elias, pedi a Deus que tirasse minha vida, tornou-se o lugar onde ouvi aquela voz mansa e delicada que sussurrava: Eu amo você, sempre amei, sempre vou amar. Descanse um pouco, abra mão. O verdadeiro evangelho não adulterado de Jesus Cristo é que Deus nos ama tanto que enviou Jesus Cristo para tomar nosso lugar na cruz. Quando Cristo clamou, está consumado, ele estava dizendo, a conta está paga na íntegra. Ele levou a vergonha, a punição sobre si mesmo, para que quando entramos em um relacionamento com ele, quando confiamos na obra consumada na cruz, nós somos perdoados, somos amados e somos livres. Não há nada que você ou eu possamos acrescentar ao que Jesus já fez. Eu amo a música God is in Control. Deus está no controle em português. Ela virou imediatamente um sucesso no rádio porque a letra era muito encorajadora. Os cantores falavam sobre a verdade de Deus estar no controle a despeito da aparência das coisas e declaravam nossa resposta de que não seríamos abalados. Essa música é poderosa, mas o que você faz quando as circunstâncias de sua vida não combinam com a letra da música? Para onde você vai quando a vida parece fora de controle e Deus parece alheio à sua dor? O que fazer quando, até onde pode ver, você foi abandonado? Para quem correr quando você foi sacudido até não poder mais? O que você faz quando está absolutamente convencido de que ouviu o plano de Deus para a sua vida, mas nada está se encaixando? Estas são algumas das questões mais fundamentais que podemos fazer na vida. Essas questões são importantes e Deus nunca se esquiva das coisas que importam à nossa alma. Se neste exato momento você se encontra em um lugar onde a vida parece fora de controle e nada parece estar certo, meu coração se compadece de você. E mais do que isso, a palavra de Deus fala diretamente a você nesse lugar solitário e confuso. Deus está no controle. Na minha vida, a maior verdade que me ajuda a abrir mão do que eu não consigo controlar é a crença fundamental de que não importa a aparência das coisas, Deus ainda está no trono. Acho que nenhuma história da Bíblia desvela mais a cara que isso pode ter do que a história de José no livro de Gênesis. Eu digo a cara que pode ter porque muitas vezes nossa ideia de Deus estar no controle é radicalmente diferente dessa história. Queremos crer que se Deus está no controle, as coisas vão se encaixar. Se isso não acontece, queremos entender o motivo e queremos saber em tempo hábil. Essa não é a história de José. Em Atos 7, temos a comovente história do apedrejamento de Estevão. Ele era um jovem, cheio do Espírito Santo, um fervoroso seguidor de Cristo. Alguns dos líderes religiosos judeus queriam se livrar dele. Então, convenceram uns homens a mentir sobre ele, acusando-lhe de haver blasfemado o nome de Deus. Estevão foi arrastado para a corte, onde o sumo sacerdote lhe perguntou se as acusações eram verdadeiras. Em vez de tentar se defender contra as mentiras, ele fez um relato emocionante da história do povo judeu e da fidelidade de Deus de geração em geração. Quando chegou na história de José, ele disse: mais tarde, Isaque gerou Jacó, e este os 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito.
Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Atos 7, 8-10. Mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações. 13 palavras, uma dose de verdade. Quando voltamos à história de José, vemos que levou 13 anos para essas palavras se desdobrarem. 13 anos é um longo tempo para acreditar que Deus está com você quando todas as circunstâncias de sua vida dizem o contrário. A história de José começa em Gênesis 37 e nos leva direto ao fechamento desse audiolivro. As palavras finais registradas em Gênesis são: antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu, com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos, e depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Gênesis 50, 24-26. Assim como José não tinha ideia de que quando Deus falou-lhe em sonho, a promessa feita demoraria anos para se cumprir, seus irmãos não tinham ideia de que Deus, de fato, levaria os israelitas de volta à terra prometida. Mas eles viveram para ver isso. Demoraria muito tempo ainda e o povo seria liderado por um homem chamado Moisés. Deus o tornou em bem. Somos apresentados a José adolescente em Gênesis 37. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Gênesis 37, 3 e 4. O ciúme é um câncer nas relações familiares, particularmente em famílias mistas. Naqueles dias, e agora se você assistir TV, os homens tinham mais de uma esposa. Jacó tinha 4. Assim, seus filhos eram de mães diferentes. Isso já é suficientemente difícil, mas acrescente a isso o fato de José ser o bebê da família e sua mãe ser Raquel, a esposa favorita de Jacó. Uma tempestade perfeita à vista. Na escola dominical fui ensinada que José recebeu uma túnica de muitas cores, mas na realidade era uma túnica ricamente adornada. Foi tolice de Jacó demonstrar tal favoritismo em relação a um filho, porque isso fez os demais se voltarem não contra o pai, mas contra o próprio irmão. Os pais que claramente favorecem um em detrimento de outro causam muita dor e ressentimento. Quando há um segundo casamento com filhos envolvidos, é preciso sabedoria para saber como navegar nessas águas potencialmente problemáticas. Quando nosso filho estava no ensino fundamental, o diretor mandou para a casa de cada aluno um bilhete dizendo que havia sido contratado um conselheiro escolar especial para ajudar as crianças a passarem pelo sofrimento do divórcio, já que muitas delas estavam se portando mal na escola. Eu tenho amigos que mesclaram as famílias e eu os vi fazerem isso lindamente, mas demandou tempo, paciência, sabedoria e mais do que umas poucas lágrimas. Bem, José não apenas ganhou a túnica, ele a usava perto de seus irmãos, o que claramente os irritava. Ele era só um garoto. Aos 17 anos, você faz o que parece bom. A ciência médica nos diz que o lobo frontal, a parte racional do cérebro, não está totalmente desenvolvido até os 25 anos. Eu gostaria que Jacó, Raquel
ou uma das outras esposas tivessem sido capazes de cortar pela raiz o mal do exibicionismo de José, para que os outros filhos não tivessem nada de ruim para dizer do irmão. Isso devia estar claro para todos os adultos, mas eles deixaram passar. Há sabedoria nisso para nós. Não ignore a gênese de um problema, porque ele só vai crescer. Com José, cresceu exponencialmente. Deus tinha um plano incrível para o futuro de José, mas, diferente de Maria, a mãe de Cristo, que guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração, Lucas 2,19, José deixou todas elas escaparem pela sua boca. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Gênesis 37, 5-8. No início desse capítulo, José pastoreava com os irmãos os rebanhos de seu pai no campo, mas poucos versículos depois, ele não está mais com eles. Talvez fosse porque, como o versículo 2 deixa claro, ele gostava de dedurar os irmãos. O texto não nos diz por que, algum tempo depois, Jacó envia José para ver os irmãos. Talvez ele houvesse lamentado por haver uma brecha em seu relacionamento com os filhos e soubesse que ele havia contribuído para isso. Embora não saibamos o motivo, essa decisão teria um fim desastroso para Jacó e lhe daria anos de sofrimento. Quando os irmãos viram José chegando, decidiram livrar-se dele de uma vez por todas. Eles iam matá-lo. Rúben, o irmão mais velho, interveio e sugeriu que o jogassem em um poço e o deixasse morrer. Os outros irmãos concordaram com isso. Assim, quando José chegou, eles arrancaram-lhe a túnica extravagante das costas e o jogaram poço abaixo. Rúben pretendia voltar depois e resgatar José, mas era tarde demais. Os outros irmãos viram uma caravana em camelos indo para o Egito e venderam o irmãozinho como escravo. Rúben ficou devastado quando percebeu que José se fora. O arrependimento é uma emoção punitiva. Não consigo imaginar o que ele sentiu. Como deve ter agonizado com sua escolha de concordar com parte de um plano que era errado. Quando nos permitimos dar um passo na direção errada, com a intenção de dar 2 passos para trás, muitas vezes não temos a chance de fazer outra escolha. Levaria muitos anos até Rúben poder ver que, embora ele não tenha fincado o pé e salvado seu irmão, Deus o fez. E quanto a José? Tente se colocar no lugar dele. Ele sabia que havia ouvido a Deus. Sabia que em algum momento toda a sua família se curvaria e o adoraria. Ele não sabia quando, mas sabia que Deus lhe havia revelado isso em um sonho. Agora ele está ensanguentado e ferido no fundo de um poço. A pergunta natural a ser feita é: alguém pode atrapalhar o plano de Deus para a minha vida? Você já se perguntou isso? As circunstâncias são diferentes, visto que poucos de nós vamos acabar literalmente no fundo de um poço, mas o princípio permanece. Vocês estavam noivos, prestes a se casar. Você esperou pela pessoa certa e, finalmente, Deus a trouxe para a sua vida. Então, no último momento, um antigo interesse amoroso mostra a indesejada cara e o noivado é rompido. Você se pergunta: como isso pôde acontecer?
Agora minha vida está toda fora de controle. Você sabia que Deus estava lhe preparando para assumir o estudo bíblico em sua igreja. Você esperou pacientemente e então, no momento crítico em que o último professor deixou o cargo, a liderança da igreja escolhe outra pessoa. Eles cometeram um erro. Eles escolheram a pessoa errada. Você está casado há anos. Você se comprometeu a criar seus filhos em uma família saudável, mas então seu cônjuge diz que quer ir embora. Você luta, ora sobre isso e no final você não tem o controle e ele se vai. Ele estragou o plano de Deus para a sua vida? Pela escolha de outra pessoa, você está fadado a viver uma vida não tão boa? Você viveu sua vida com integridade no local de trabalho e na igreja, e então alguém espalhou um boato sobre você que não é verdade. Você tem certeza de que ninguém vai acreditar naquilo por saberem quem você é, o seu caráter, mas acreditam. Você está indignado e está sozinho. Será que alguém simplesmente estragou o plano de Deus para a sua vida? Eu digo um ressonante não. As pessoas podem ferir você? Sim. As pessoas podem mentir sobre você e partir seu coração? Sim. Eu tive um colega que há alguns anos disse a algumas pessoas com quem eu trabalhava que eu era uma mentirosa patológica. Ele lhes disse que eu havia inventado a história da morte do meu pai para ganhar empatia. Disse que a história toda era uma mentira. Eu não compreendia por que ele faria isso, mas o mais difícil de suportar foram aqueles que, a princípio, acreditaram nele. Lembro-me de ficar deitada de bruços no carpete do meu quarto, soluçando até meus olhos ficarem tão inchados que eu mal conseguia enxergar. Mais tarde, na mesma noite, abri minha Bíblia em um de meus salmos favoritos e li estas palavras: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Salmos 91, 1-4. Há momentos na vida em que não há nada que você possa fazer para controlar o que está acontecendo. Nesses períodos, busque seu esconderijo sob o abrigo das asas de Deus. Naquela noite, eu tive de abrir mão do que eu não podia controlar e confiar em meu Pai. À medida que olhamos mais fundo na história de José, vemos várias reviravoltas na estrada que ele não deve ter visto chegar, mas quando finalmente se reuniu com seus irmãos, enquanto eles se curvavam diante dele, implorando misericórdia, José disse: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Gênesis 50, 20. Mesmo quando as pessoas intencionam nos prejudicar, Deus ainda está no controle. Não importa qual seja o motivo delas ou como isso afeta a nossa vida por um tempo, Deus está conosco e Ele tornará isso em bem. Isso é o que Paulo estava dizendo à igreja em Roma quando lembrava aos irmãos ali que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. Ele não disse que todas as coisas são boas ou que todas as coisas parecem boas. Ele simplesmente lembrou a eles e a nós que Deus prometera tornar em bem mesmo as mais dolorosas circunstâncias da vida. Isso nem sempre acontece na nossa agenda.
Uma das passagens favoritas de minha mãe era esta clássica: porque eu sou que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. É tentador retirar um versículo encorajador das Escrituras e colocá-lo em uma camiseta, mas quando o fazemos, perdemos o contexto e, na verdade, perdemos a esperança maior. Se voltarmos somente um versículo no mesmo capítulo, encontraremos: Assim diz o Senhor. Quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Versículo 10. Eu estou para ver esse versículo em uma camiseta. Agora, antes de desistir deste audiolivro, porque eu estraguei seu versículo favorito, pense um pouco nisso. Deus, em sua misericórdia, preparava seu povo para o que estava à frente. Ele gentilmente nos diz: não entre em pânico por você ter sido arrastado para longe. Não pense que está tudo fora de controle. Estou lhe avisando que levará algum tempo para você não fixar seus olhos no que vê, mas no que eu prometi. Jesus fez a mesma coisa. Na última conversa que teve com seus amigos mais íntimos, registrada no Evangelho de João, ele tentou prepará-los para os eventos prestes a acontecer. Eles não conseguiriam entender na hora, mas poderiam olhar para trás e se lembrar: eu digo isso para que vocês não abandonem a sua fé. João 16:1. Uma cultura de percepção. Nosso problema é que vemos nossa vida através da janela de nossa cultura, em vez de pelas sólidas promessas da palavra de Deus. Nós vivemos em uma cultura de percepção. Temos a percepção de que certas pessoas são vencedoras e certas são perdedoras, dependendo de como se dão as circunstâncias na vida delas. Eu consegui o emprego e você não. Eu ganhei. Estou no controle. Ele escolheu a mim, não a você. Eu ganhei. Estou no controle. Ele conseguiu a promoção e eu não. Eu perdi. Não tenho controle. O filho dele entrou no time de futebol e o meu não. Eu perdi. Não tenho controle. Quando vemos nossa fé através dessa janela, nós a corrompemos. Ou reduzimos Deus a um tio rico oscilante que dá um dia e tira no outro. Ou reduzimos a alguém que não se importa conosco, que permite que nossa vida seja levada por aí, sem plano algum. A verdade é que, ganhando ou perdendo, não estamos no controle. Nunca estivemos. Deus está no controle e Ele é por nós. Quando cremos nisso, somente então conseguimos abrir mão do que não entendemos e confiamos em Deus. Voltemos à história de José. Há muita coisa que poderíamos tirar dela, mas quero que nos concentremos no que escutamos sobre o que parecem ser os piores momentos na vida dele. Lembra quando ele foi vendido a uma caravana de negociantes ambulantes em camelos? De nosso ponto de vista, a essa altura, ele foi sujeito a duas experiências que pareciam fora de seu controle. Primeiro, ele é lançado pelos irmãos em um poço. Em seguida, é vendido como escravo. Então, encontramos isto. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Gênesis 39, 1 e 2. O Senhor estava com José. Precisamos parar bem aqui. Essa é uma verdade profunda e de marejar os olhos. É tentador pensar: se o Senhor estava com José,
Por que ele acabou machucado e maltratado em um país estrangeiro? Por que Deus não o protegeu? Quando olhamos para a nossa própria vida, pensamos: certamente, se Deus estiver comigo, não acontecerão coisas terríveis. Você consegue identificar momentos assim? Quando as coisas saíram erradas, o que passou pela sua cabeça? Você sentiu que Deus estava no controle ou sentiu como se ele houvesse tirado os olhos de você por um momento e quando voltou a olhar, ele se surpreendeu com o caos? Até que abracemos o entendimento de que Deus e ninguém mais está no controle, nossa fé continuará instável. Quando começamos, pela fé, a compreender essa verdade tão profunda quanto a presença da medula em nossos ossos, ela nos muda. Não precisamos mais ter medo. Edward Mote, autor de diversos hinos, colocou isso muito bem. Minha esperança está construída sobre nada menos que o sangue e a justiça de Jesus. Não me atrevo a confiar na mais doce estrutura, mas apoio-me inteiramente no nome de Jesus. Em Cristo, a rocha sólida, eu permaneço. Todas as demais bases são areia movediça. José não tinha controle algum sobre sua nova situação. Ainda assim, ele foi servir a seu amo com tudo o que tinha. Eu sou desafiada com isso. Há momentos na vida em que os outros esperam que façamos coisas que não são trabalho nosso. O modo como reagimos nesses momentos fala muito sobre nós mesmos. Serviremos ou diremos: isso não está certo? Vocês sabem quem eu sou? Nossa posição na vida jamais deve determinar nossa postura em serviço. Quando José começou a se estabelecer na vida no Egito, Potifar, seu dono, reconheceu a mão do Senhor sobre aquele jovem escravo e o promoveu à cabeça de toda a sua casa. Certo, agora a história faz mais sentido, pensamos. Ele teve um pequeno solavanco na estrada, foi muito devastador na época, mas agora o ministério de José está de volta aos trilhos. Deus abençoou sua obediência e seus irmãos se curvarão já já. Obrigado, Jesus. Bem, não abra o champanhe ainda, tem mais coisa. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Gênesis 39, 6 e 7. José não cedeu ao desespero, mas será que ele vai tropeçar na tentação sexual? Quantas pessoas em posições de influência caíram nesse embaraço? O sexo é uma força poderosa. É um belo presente dado por Deus quando expressado dentro do compromisso do casamento. Mas quando somos tentados a sair desse limite, isso gera dor e mágoa. Esta não é uma tentação apenas para os que estão em posição de autoridade, é claro. Podemos ler sobre essas pessoas nas notícias, mas a verdade é que é uma tentação que afeta a todos nós. Eu andei ao lado de um casal de amigos que tiveram casos amorosos e foi devastador para todos os envolvidos. Meus amigos jamais imaginaram ser capazes de fazer algo desse tipo. A verdade é que todos nós somos capazes de qualquer coisa. Quando permitimos que a tentação fale mais alto que a inspiração do Espírito Santo, o impensável pode se tornar realidade. Aquilo que no momento pareceu sedutor aos meus amigos foi quando acabou cheio de arrependimento. Nós vivemos em um tempo e uma cultura que removeram os padrões de Deus e estigmatizaram o impensável como aceitável. Não apenas aceitável, mas normal. É por isso que temos de afundar nosso coração na palavra de Deus, que é como escreveu Davi.
lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmos 119, 105. Então, como José reagiu à tentação sexual? Mas ele se recusou e lhe disse: Meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Gênesis 39, 8 e 9. Seria difícil imaginar uma resposta mais honrosa. José recusou-se a quebrar a confiança de seu mestre e, mais que isso, ele reconheceu que, em última instância, estaria pecando contra Deus. Embora ele tenha decidido fazer a coisa certa, a esposa de Potifar não desistiu. Um dia, quando ninguém mais estava por perto, ela agarrou José pela capa e tentou puxá-lo para o seu quarto. José se libertou da mão da mulher, mas seu manto ficou com ela enquanto ele corria daquele lugar. Quando o marido chegou em casa, a esposa acusou José de tentar estuprá-la. Potifar ficou furioso que o escravo, a quem ele dera tanta autoridade, havê-lo traído. Assim, José foi lançado na prisão. Tão injusto! José fez tudo certo. Ele até testemunhou um pouco para ela: Eu não posso pecar contra o meu Deus. E, no entanto, acabou na prisão. Nessa situação, seria tentador acreditar que Deus não está no controle. Se Deus está no controle, como eu posso acabar na prisão por fazer a coisa certa? Mais uma vez, encontramos isto. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Gênesis 39, 21. José não tinha poder, nem advogado, nem controle. Não havia nada que pudesse fazer além de continuar sendo o homem que estava se tornando. Ele abriu mão do que não podia controlar e mais uma vez pôs-se a serviço. O jovem e arrogante adolescente estava se transformando em um homem de integridade e caráter verdadeiros. O carcereiro ficou tão impressionado com José que o encarregou de todos os outros prisioneiros. Uma das maiores lições da vida de José é que Deus está muito mais interessado em quem estamos nos tornando do que naquilo que estamos fazendo. As coisas darem errado não o afastou de Deus. Ele permaneceu fiel. É fácil ficar amargo ou desanimado quando as coisas não saem do modo como esperávamos, principalmente quando temos honrado a Deus. José continuou a servir. Não sabemos quanto tempo José passou na prisão. Ele tinha 17 anos quando foi levado ao Egito e 30 quando Faraó o tirou da prisão e o colocou como o segundo homem no comando daquela terra. Os sonhos que ele teve quando menino estavam prestes a fazer sentido no tempo de Deus. José tinha o dom de conseguir interpretar sonhos. Em algum momento durante sua sentença, o copeiro-chefe e o padeiro ofenderam ao faraó e foram parar na prisão com José. Certa manhã, o jovem notou que os dois pareciam profundamente perturbados, por isso lhes perguntou o que havia de errado. Eles lhe disseram que o sonho da noite anterior os estava incomodando. Eles não tinham ideia do que o sonho significava. José assegurou-lhes que as interpretações pertencem a Deus e os convidou a contarem o sonho, o que eles prontamente fizeram. Para um, uma boa notícia: ele seria restaurado. Para outro, o resultado não seria tão bom. Ele estava prestes a ser condenado à morte. Então, José fez algo digno de nota.
ele pediu ao homem que seria restaurado para fazer algo por ele. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão. Gênesis 40:14. Tudo que José disse aos dois homens se tornou realidade. Um homem foi executado e o outro restaurado, mas este se esqueceu de sua promessa a José. José passaria os próximos 2 longos anos na prisão. Eu me pergunto se José se cansou de esperar que Deus o libertasse. Havia sido uma estrada longa e difícil, e ele fora fiel, mas nada estava acontecendo. Deus não o libertara. Em sua humanidade, ele tentou exercer um pouco de controle e pediu ajuda ao copeiro. Se Deus houvesse se esquecido dele, certamente o copeiro não iria. É fácil de entender. Quando algo se arrasta por um longo tempo, queremos apenas que acabe. Assim, tentamos resolvê-lo nós mesmos. Não funcionou para José e não funcionou para mim. Em meu espírito, eu ouvi Deus dizer: você pode correr por aí e tentar apagar cada pequeno fogo, ou você pode se lançar sobre mim e, quando for a hora certa, eu libertarei você. 2 anos depois, Faraó teve um sonho e ninguém conseguiu interpretá-lo. Então, o copeiro se lembrou de sua promessa e contou a Faraó sobre José. O resto, como dizem, é história. José interpretou o sonho e depois, feito primeiro-ministro por Faraó, elaborou um plano para preparar a nação do Egito para uma fome que viria. Quando a fome chegou, a nação foi salva. Mas a fome se espalhou além do Egito e alcançou Canaã, onde viviam os irmãos de José e seu pai Jacó. Há muito drama nos capítulos restantes, quando os irmãos descobrem que José não só está vivo, como também está no comando. Há uma bela reunião entre José e seu pai quando a história chega ao fim. Para nós, o presente que José deu aos irmãos é um presente para nós guardarmos fundo em nosso coração. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. José não tenta encobrir qual foi a motivação de seus irmãos. Ela era clara. Eles inicialmente o deixaram para morrer e depois o venderam como escravo. Mas Deus estava com ele. Mas Deus. Essas 2 palavras mudam tudo. Você pode ter sido traído, mas Deus segue fiel. Você pode ter sido abandonado, mas Deus está com você. Você pode pensar que agora tudo está fora de controle, mas Deus, em seu imenso poder, está cuidando de tudo. Você consegue levar a Deus o que quer que esteja fora de seu controle e, pela fé, dizer: eu não entendo, mas confio em ti. Eu escolho abrir mão. O primeiro versículo que aprendi quando criança foi Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A raiz hebraica traduzida por aquietai-vos significa abrir mão. Quando abrimos mão, reconhecemos para Ele: tu és Deus. Um passo de cada vez. Não entre em pânico. Deus está segurando você. Anote as áreas da vida que você luta para controlar. Pode ser seu casamento, seus filhos, seu trabalho, sua mente, seus gastos ou sua alimentação. Seja o que for, coloque no papel e o encare. Ofereça cada área a Deus e peça-lhe que o ajude a abrir mão. Existem muitos nomes para Deus nas Escrituras. Aqui estão alguns. Medite neles. Encontre aquele que fala mais aos seus medos. Elohim, o forte Deus Criador. Adonai, Senhor de tudo.
É o Roi, o Deus que me vê. É o Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Jeová Shalom, o Deus da paz. Jeová Rafá, o Deus que cura. Jeová Raá, o Senhor é meu pastor. Tome um por dia e declare-o sobre sua vida.